nós vamos conversar um pouquinho sobre dois distúrbios hidroeletrolíticos muito frequentes. Na verdade, vamos falar sobre dois cátions muito importantes para a nossa homeostase. Vamos falar dos distúrbios de sódio e dos distúrbios de potássio. Vamos começar então falando dos distúrbios de sódio. O sódio é o nosso principal cátion do extracelular e do intravascular. A concentração normal de sódio no nosso organismo, é claro que isso muda levemente dependendo do valor de referência de onde o laboratório dosa, mas em torno de 135 a 145 miliequivalentes por litro, podendo ter uma discretíssima diferença dependendo aí do valor de referência do laboratório no hospital em que você trabalha. De qualquer forma, nós temos o sódio como um dos principais mantenedores da nossa homeostase, inclusive da nossa homeostase hídrica, porque o balanço de sódio no organismo frequentemente se associa ao também um balanço de água. E nós temos uma série de situações onde o sódio pode elevar-se ou pode diminuir, e isso pode acabar levando, dependendo da velocidade de instalação desses quadros, a sérios problemas nos mais diferentes órgãos do nosso organismo, e portanto vale a pena nós estudarmos um pouquinho quais são esses distúrbios e quais seriam os métodos para que nós possamos corrigi-los. Nós temos dois distúrbios fundamentalmente: o sódio baixo, que nós chamamos de hiponatremia, e o sódio alto, que nós chamamos de hipernatremia. O sódio baixo, a hiponatremia, ela pode se acompanhar de diferentes tonicidades no nosso intravascular, no nosso plasma. A tonicidade pode estar baixa, normal ou alta. E lembrando sempre que a hiponatremia hipotônica costuma levar à expansão do intracelular. Por outro lado, a hipernatremia tem a característica de uma tonicidade alta sempre que ela ocorre. E o intracelular acaba se contraindo por conta dessa situação. Quando a gente fala de hipernatremia, de elevação do sódio plasmático, nós estamos falando de uma situação que pode ocorrer por diferentes patologias e por diferentes causas. Uma das causas, a mais simples talvez, que a gente pode chamar de iatrogênica, é o aumento do aporte, normalmente acontece no intra-hospitalar, de cloreto de sódio ou de alguma outra solução rica em sódio. Pode ser o próprio sal, se você tiver uma administração exacerbada, ou soluções hipertônicas principalmente. Hoje as soluções hipertônicas são úteis no ambiente do paciente de emergência ou até o paciente de medicina intensiva para o tratamento de algumas situações neurológicas, e frequentemente uma complicação é a realização ou a indução de hipernatremia quando utilizamos essas soluções. Quando a hipernatremia é de causa normovolêmica, nós entendemos que há fundamentalmente um déficit de água. Esse indivíduo teve uma perda de água maior do que de sódio, o que gerou uma alteração na sua tonicidade, um aumento na sua tonicidade, mas não houve uma perda na sua volemia, pelo menos até o momento do diagnóstico. Uma das situações onde isso pode ocorrer é com osmolaridade urinária baixa, e isso sugere um diagnóstico de diabetes insípidos. Vamos falar mais sobre diabetes insípidos logo mais. Quando nós temos uma osmolaridade urinária mais elevada, nós podemos imaginar que há um aporte baixo de água, um status de desidratação, muitas vezes. Essa perda pode ser insensível, pode ser por hipertermia, pode ser por hiperventilação, ou pode ser uma perda por algum outro tipo de situação que vale a pena comentar ao longo dessa discussão. Quando nós estamos diante de uma hipernatremia hipovolêmica, com perda do fluido, de fluido hipotônico, água livre muitas vezes, nós temos mais de uma causa para que isso aconteça. Por exemplo, o uso inapropriado e excessivo de diurético, especialmente os diuréticos de alça, que podem induzir grandes diureses, podem levar realmente a uma hipernatremia, muitas vezes até grave, se não for um uso moderado, se for um uso realmente muito intenso.
A diurese osmótica, e talvez o melhor exemplo da diurese osmótica sejam as graves descompensações diabéticas, levam à contração de fluido, à perda de fluido hipotônico muitas vezes, pela hiperglicemia, pela diurese osmótica, levando justamente a uma hipernatremia com uma hipovolemia associada. Também na doença de Addison, nós podemos ter, por um mecanismo hormonal, uma perda excessiva de fluido hipotônico, e não raro do indivíduo se apresenta hipotenso, às vezes gravemente hipotenso, e um dos componentes dessa hipotensão, não o único, pode ser a hipovolemia e associada, nesse caso, à hipernatremia. Outras situações onde a gente pode ter perdas significativas, perdendo mais água livre do que sódio, e isso evoluir com hipernatremia, são nas situações de perdas entéricas, seja por vômitos ou por diarreia. Da mesma forma, num paciente onde uma sonda nasogástrica está aberta com uma alta drenagem, e também pacientes com extrema sudorese. Uma situação particular e que merece uma atenção especial são aqueles indivíduos queimados, especialmente os grandes queimados. Esses pacientes têm uma perda altíssima de fluido, dependendo da área de superfície corpórea exposta, e esses pacientes podem sim evoluir com graves distúrbios hidroeletrolíticos, com grave perda de água livre e desidratação, e a hipernatremia deve ser encarada como um sinal muitas vezes realmente de hipovolemia e deve ser corrigida agressivamente, especialmente do ponto de vista volêmico. Uma outra situação não tão frequente na prática clínica, mas que pode levantar um diagnóstico, é a faceite necrotizante. Infecções graves de partes moles podem realmente evoluir com perda de fluido hipotônico, e a partir disso a gente pode eventualmente ter também hipernatremia. Outra situação importante no diagnóstico e no manejo da hipernatremia é relacioná-la com o quadro clínico do paciente. Às vezes a hipernatremia é um epifenômeno, ela está presente, mas ela não faz parte do quadro clínico, ela não está associada ao quadro clínico daquele paciente. Outras vezes ela é a principal alteração, ou ela é a causa da principal alteração clínica que aquele doente apresenta. Portanto, é muito importante para o clínico que está avaliando um doente com hipernatremia avaliar não só, se possível, a evolução daquela hipernatremia, como também correlacionar com a parte clínica e tentar enquadrar a hipernatremia dentro daquela alteração clínica, se isso for plausível. Lembrar também que, por melhor que seja o laboratório no hospital onde você trabalha, muitas vezes pode ocorrer um erro laboratorial, está sujeito a esse tipo de alteração, às vezes um erro na parte pré-analítica, em coleta ou em alguma situação desse tipo. Então, quando há uma dúvida diagnóstica, ou quando não há uma plausibilidade clínica para aquele exame que você recebe, vale muito a pena confirmar o exame laboratorial antes de intervir de forma intempestiva, e eventualmente você pode gerar algum tipo de dano para o paciente se assim proceder. Então, se não há uma plausibilidade, não há um motivo na sua avaliação clínica para aquele sódio estar subindo, para ter subido, vale a pena uma confirmação, que hoje é feita de maneira muito rápida. Um exame, uma dosagem simples de sódio bioquímica pode ser disponibilizado em menos de 1 hora, com toda certeza, por qualquer laboratório de qualidade. Lembrar que, dependendo da causa dessa hipernatremia, o quadro clínico pode ser leve, mas muitas vezes pode ser muito grave e pode levar até a óbito, dependendo de qual for a causa dessa hipernatremia. E as alterações mais preocupantes da hipernatremia, sem dúvida nenhuma, são as alterações relacionadas ao sensório, ao sistema nervoso central. Quando há uma rápida instalação da hipernatremia, frequentemente esse paciente mostra algum tipo de sintoma neurológico. O mais frequente é a alteração da consciência, com o rebaixamento de consciência, mas pode eventualmente até apresentar déficits focais. E, se não corrigido num tempo razoável, não deve ser muito rápido, mas também não deve ser excessivamente lento, esse paciente pode estar sob risco de uma lesão até permanente do sistema nervoso central.
Portanto, frente a um quadro de hipernatremia, é sempre muito adequado tomar cuidado com a parte neurológica e verificar se há alguma alteração neurológica no seu paciente. Qual seria o quadro clínico geral? É bastante inespecífico. É muito difícil fazer diagnóstico de hipernatremia simplesmente pelo quadro clínico. Você precisa do dosagem laboratorial para corroborar a sua hipótese diagnóstica. O paciente pode se queixar de náuseas, vômitos, ou pode simplesmente não se queixar de forma alguma de nada. Pode também apresentar algum grau de fraqueza muscular e, eventualmente, em casos mais exuberantes, até miofasciculações. Do ponto de vista neurológico, qualquer mudança no padrão básico daquele paciente pode ser considerada, desde que não hajam outras causas relacionadas, como secundária à hipernatremia. Por exemplo, a agitação psicomotora, o indivíduo pode se apresentar confuso, pode ter um diagnóstico semelhante a um delírio, o paciente pode estar letárgico, pode ter um estupor propriamente dito, pode eventualmente apresentar convulsões e mesmo um estado de coma. Lembrar as causas, o aumento dos solutos intracelulares, que leva também à hipernatremia. Qual seria a repercussão, então, para o cérebro, o órgão onde a hipernatremia pode, não só pela sua instalação, mas também pela sua correção inadequada, promover graves problemas? Quando há um cérebro normal com a sua osmolaridade normal, o efeito imediato de um status hipertônico, de um aumento da tonicidade, de um aumento do sódio, é a perda de água dentro desse parênquima cerebral, aumentando, portanto, a osmolaridade desse sistema. Há uma adaptação inicialmente rápida, com acumulação de eletrólitos para que haja um aumento de osmolaridade. Isso vai também acumular água. Depois, os móis orgânicos também passam a se acumular no tecido intracelular, na parte intracelular, já num segundo momento, uma adaptação mais lenta. E deste momento, para o retorno para o cérebro com a osmolaridade normal e também com sua função e seu parênquima normal, a terapia deve seguir alguns itens de segurança para que ela não seja excessivamente veloz e possa possibilitar edema cerebral e piora neurológica. Então, a correção do status hipertônico deve ser realizada com parcimônia e nós já vamos dar algumas diretrizes para que isso seja feito de forma adequada. Mas a lembrança talvez principal no tratamento dos distúrbios do sódio, e a gente queria deixar isso bem claro para vocês, é sempre se preocupar inicialmente com a volemia do seu paciente. E, ao se preocupar com a volemia, corrigi-la primariamente com soro fisiológico, que tem 154 miliequivalentes por litro de sódio. Por que essa preocupação tão grande? Porque esses pacientes, ao corrigirmos a volemia deles, estejam eles em hipernatremia e o mesmo vale para a hiponatremia, esses pacientes devem receber soro fisiológico para a correção da volemia, porque você também, ao corrigir a volemia, corrigirá, mesmo que parcialmente, o déficit de sódio desse paciente, ou o déficit de água livre desse paciente. Porque você vai colocar com uma solução muito próxima do normal de sódio, contra uma solução que está, obviamente, mais longe do normal daquele indivíduo, e essa solução, portanto, não vai gerar grandes fluxos, grandes mudanças no sódio pela proximidade da concentração nas duas soluções. Diferente, por exemplo, se você usar soluções muito hipernatrêmicas para corrigir uma hiponatremia, ou, pelo contrário, extremamente hiponatrêmicas para corrigir uma hipernatremia. Você daria um excesso de água livre, essa correção do sódio pode ser excessivamente veloz e esse paciente pode estar sob risco. Então, a primeira prioridade é sempre corrigir a volemia, até porque você vai corrigir a perfusão e também começará a atuar na correção do sódio sem nenhum tipo de risco inicial para o seu paciente. Posteriormente, você vai identificar, se é que já não identificou a causa da hipertonicidade, e vai tratá-la. A ideia é diminuir a tonicidade, se possível rapidamente, desde que a instalação seja rápida. Mas você deve respeitar um parâmetro de segurança, que é uma mudança não maior do que 1 miliequivalente a cada hora.
De novo, se você priorizar a correção da volemia, você já vai, de uma forma ainda que lenta, estar ajustando a tonicidade desse paciente. Num segundo momento, especialmente nos casos de instalação lenta, e é válido lembrar que são os casos mais frequentes, é raro você ter uma hipernatremia muito rapidamente instalada, esse paciente não deve receber uma correção mais rápida do que 10 miliequivalentes em 24 horas. Na situação de instalação lenta, tanto a água por via digestiva enteral quanto os líquidos hipotônicos EV devem ser usados com parcimônia. E o mais importante, não podemos esquecer de forma alguma de que a checagem de sódio para esses pacientes tem que ser muito frequente. Recomendamos que durante a correção de um status de distúrbio do sódio, seja ele de hiper ou de hiponatremia, você dose o sódio a cada 6 horas e, se necessário, até menos do que 6 horas, para que você não incorra em nenhum tipo de risco para o seu paciente. Uma vez diagnosticado a hipernatremia e tratada a volemia desse doente, muito dificilmente você vai gerar algum tipo de dano para esse paciente se você seguir essas regras de segurança fundamentais. Ainda dentro do tratamento da hipernatremia, nós devemos lembrar que há uma fórmula já publicada há questão de 7, 8 anos no New England Journal of Medicine, que é talvez a mais utilizada na beira do leito, que é a fórmula do cálculo da variação de sódio para 1 litro de uma solução infundida. Então você faz o seguinte problema matemático que você resolverá. Você vai ver o valor de sódio na solução infundida, vamos pegar, por exemplo, o soro fisiológico. Tem 154 de sódio, por exemplo. E vai comparar com o sódio do seu paciente. Vamos imaginar que seu paciente tenha, por exemplo, um sódio em torno de 130. Então você vai obter 24 de resultado dentro daquele colchete. Da mesma forma, você vai dividir esse número obtido pela soma da água corporal total com a unidade, que é exatamente aquele litro que você está colocando. A água corporal total você deve calcular. É diferente para cada indivíduo, se ele é adulto, criança ou idoso, masculino ou feminino. Então vamos tomar, por exemplo, pensar numa pessoa uma mulher que tem 50 quilos, do sexo feminino, portanto ela vai ter um peso em torno de 50 quilos multiplicado por meio, ela vai ter um valor de água corporal total em torno de 25, somado mais uma unidade, 26, e a diferença 24 por 26, essa divisão, vai dar um valor próximo de 1. Portanto, 1 litro dessa solução para aquela paciente vai mexer no seu sódio apenas 1 ponto. No caso de uma hiponatremia, eu usei um sódio 130 para mais. Se a gente fizesse o contrário, a gente tivesse, por exemplo, um resultado de 24 com o sódio da infusão menor do que o sódio sérico, você teria um decréscimo no sódio em torno de 1. Então, para mostrar a utilidade da fórmula e também para mostrar que as variações com o soro fisiológico, por exemplo, são pequenas. Se vocês fizerem um teste com outros tipos de soluções com outras concentrações, por exemplo, o soro glicosado tem 0 de sódio na sua composição, você vai obter outros valores e vai perceber quanto de sódio você poderia variar. Há um comentário importante que nós devemos fazer com relação a essa fórmula. O indivíduo, o ser humano, não é uma caixa preta. Ele urina, ele elimina fezes, ele tem sudorese. Então, nós devemos lembrar que nessa situação, a variação que a fórmula prevê, frequentemente pode ser um pouco maior ou um pouco menor do que o previsto. Então, a gente, por isso, recomenda que a checagem do sódio seja feita com grande frequência, para que ao longo de, por exemplo, 24 horas, você não tenha uma correção excessivamente rápida ou mais lenta do que você imaginava, e isso não tem impacto no seu tratamento. Vamos falar um pouquinho de diabetes insípido central. Em diabetes insípidos, apesar do nome, não tem uma relação nenhuma com diabetes mellitus. Diabetes insípidos é uma deficiência de vasopressina, frequentemente secundária a uma lesão do hipotálamo, acima da célula túrcica. Muito mais frequentemente em neuroproblemas agudos, podendo ser um trauma crânioencefálico, podendo ser uma hemorragia subaracnoideia, ou mesmo uma neurocirurgia, secundariamente uma neurocirurgia de neoplasia ou neurovascular.
Frequentemente esse distúrbio é transitório, ele se resolve num tempo não muito longo, em torno de dias, porém ele deve ser não só diagnosticado, mas também tratado, porque graves distúrbios do sódio podem trazer alta morbimortalidade para o seu paciente. Se o distúrbio se tornar muito intenso, muito abrupto, normalmente ele se inicia nas primeiras 24 horas, e alguns pacientes que têm um distúrbio permanente e que se apresenta de forma, digamos, trifásica. Primeiro tem um déficit de ADH, depois uma secreção residual e depois evolui com um déficit permanente. O quadro do diabetes insípido central normalmente é de uma hipernatremia com intensa poliúria, normalmente são as poliúrias maiores vistas no âmbito da medicina de emergência e da terapia intensiva, e a osmolaridade urinária costuma ser bastante baixa, uma urina com pouco sódio. Para quem está acostumado com esse tipo de paciente, é uma urina realmente com a sua cor bastante diluída, uma cor muito clara, às vezes até sem coloração quase nenhuma. E lembrar que para esses pacientes o principal tratamento é a administração de um fármaco sintético similar ao ADH, da desmopressina. Essa administração em geral é feita de 5 a 20 microgramas e ela pode ser repetida desde que o sódio seja checado, para que esse paciente tenha uma recuperação desse sódio. A desmopressina pode ser administrada por via nasal, e essa via é preferencial para aqueles pacientes crônicos, com déficit crônico de ADH. Nos pacientes mais agudos e frequentemente mais graves, a gente tem vias subcutânea e inclusive vias endovenosas, para que nós possamos corrigir adequadamente o sódio. Lembrar que muitas vezes essa poliúria pode levar o paciente a uma perda volêmica, e essa volemia tem que ser corrigida com expansão com salina 0,9%. Lembrar também que numa outra situação que num primeiro momento pode eventualmente confundir o paciente, pode confundir o médico cuidando do paciente na beira do leito, especialmente na terapia intensiva, são situações onde tem uma síndrome perdedora de sal, onde o paciente às vezes tem uma diurese também um pouco mais proeminente, mas essa situação pode ser diferenciada tanto pelo quadro clínico, porque normalmente os pacientes têm mais hipovolemia, e esses pacientes têm uma osmolaridade urinária diferente, mais alta do que a do diabetes insípido central. Uma outra situação que a gente deve lembrar é o diabetes insípido nefrogênico. Frequentemente passa desapercebido por muitos clínicos, e esse diagnóstico não é difícil. É um paciente, claro, não tem a exuberância de um quadro como o do diabetes insípidos central. Porém, são pacientes que às vezes têm aquela hipernatremia não muito intensa, mas de difícil correção, com uma poliúria leve, com uma osmolaridade não tão baixa quanto a do diabetes insípidos central, mas uma osmolaridade alterada, sem dúvida nenhuma, e que, pela grande quantidade de causas que podem levar ao diabetes insípidos nefrogênico, devemos lembrar sempre dessa entidade. Por exemplo, pacientes muito idosos com déficit da função renal, com clearance já diminuído, podem, principalmente quando secundar algum insulto infeccioso ou de outra natureza, apresentar um diabetes insípidos nefrogênico, ainda que transitório. Algumas drogas podem levar ao diabetes insípidos nefrogênico, em especial o lítio e a anfotericina. Um paciente, ao se recuperar de uma necrose tubular aguda, de uma insuficiência renal aguda, pode eventualmente, da mesma forma que se recupera de uma insuficiência pós-renal obstrutiva, evoluir com diabetes insípidos nefrogênico, e pacientes com anemia falciforme também são pacientes de risco para esse distúrbio. No diabetes insípidos nefrogênico, então, a gente tem um sódio um pouco excessivo, uma osmolaridade urinária levemente excessiva. Frequentemente o paciente não tem qualquer distúrbio da sua volemia, então existem algumas opções para o tratamento, entre elas os diuréticos tiazídicos e também a amilorida. No entanto, temos que tomar cuidado com outros íons. Por exemplo, o diurético tiazídico poderia piorar uma hipercalcemia, que às vezes o paciente pode apresentar, então devemos tomar cuidado e administrar os diuréticos com muita parcimônia. Mais ainda devemos nos preocupar com anti-inflamatórios não hormonais. Apesar de eles terem um papel
de tratamento do diabetes insípido, são poucos os casos, devido à gravidade que a maioria dos pacientes apresenta, que permitem a administração de anti-inflamatório não hormonal, principalmente para as complicações renais relacionadas a esses fármacos. Da mesma forma, nós podemos utilizar em casos selecionados, em doses bem mais baixas do que da do diabetes insípido central, o ADH exógeno, frequentemente mesmo pela via nasal ele pode ser efetivo, e o que a gente faz muitas vezes é um teste, administra o ADH e observa a alteração do sódio e aí revê o tratamento desses pacientes. Muito bom. Nós vamos agora falar um pouquinho do distúrbio, do outro distúrbio do sódio, que é a hiponatremia. A hiponatremia, diferentemente da hipernatremia, pode ter diferentes tonicidades e também diferentes causas. A hiponatremia, que nós chamamos de hipertônica, se dá quando algum tipo de fluido hipertônico está presente no nosso organismo, ou de alguma forma o nosso organismo se tornou mais hipertônico do que o habitual. Infusões de glicerol, de manitol, para diferentes tratamentos ou procedimentos podem ser responsáveis por uma hiponatremia do tipo hipertônica. Mas mais comumente nós podemos estar diante dessa situação quando vemos uma hiperglicemia significativa e não há ainda um déficit de água livre por excesso de diurese osmótica. Então a hiperglicemia em algum momento pode eventualmente cursar com uma hiponatremia hipertônica. Raramente essa hiponatremia hipertônica é muito grave. Mas também ela pode aparecer quando o indivíduo não perde acesso a líquidos. Então ele tenta repor com água livre e aí realmente a hiponatremia hipertônica pode aparecer em indivíduos mais acentuadamente hiperglicêmicos. Mais comum do que a hipertônica é a hiponatremia normotônica. Existe uma entidade chamada de pseudo-hiponatremia, porque alguns tipos de alterações plasmáticas podem falsear a medida do sódio, especialmente o excesso de proteínas e de lípides, mas felizmente os novos métodos de dosagem do sódio conseguem excluir esse tipo de complicador e esse tipo de alteração é mais difícil de observarmos. Na hiponatremia normotônica, com osmolaridade entre 275 e 295, de causa que não é causada pela pseudohiponatremia, nós podemos estar diante de outras situações, especialmente, nós vamos conversar dela em especial, da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Já a hiponatremia hipotônica, onde o indivíduo tem desidratação hipovolemia, ou seja, uma desidratação hiponatrêmica, pode acontecer por diversas situações. Uma delas é a perda renal urinária de sódio, um sódio urinário alto, acima de 20. Por exemplo, talvez a causa mais comum hoje, infelizmente, é a iatrogênica. A administração excessiva de diurético, especialmente diurético tiazídico, que acaba gerando uma perda renal de sódio bastante significativa. Menos frequentes são doenças do parênquima renal, como a nefropatia perdedora de sal, as deficiências de mineralocorticoide, que por uma ação hormonal acabam alterando a função renal, e também a acidose tubular renal, podendo levar a perdas renais de sódio, hipovolemia, hipotonicidade e hiponatremia. As perdas não renais, por outro lado, acabam facilitando o diagnóstico quando estamos diante de um sódio urinário mais baixo, abaixo de 10 miliequivalentes por litro. E elas normalmente são perdas para terceiro espaço, e aqui novamente a gente fala de perdas para o retroperitônio, ou até para pacientes com alterações inflamatórias significativas com perda líquida para o terceiro espaço, e perda de sódio principalmente para o terceiro espaço. E também vamos lembrar de pacientes com diarreia proeminente, vômitos proeminentes, que acabam perdendo mais sódio do que líquidos, ou na sua reposição acabam recebendo mais água livre e menos sódio do que deveriam. Então também pode haver um componente iatrogênico nesse tipo de paciente. E quando temos diante da hiponatremia hipotônica de forma euvolêmica, aí sim a gente encontra um excesso de água moderado e o sódio urinário frequentemente acima de 20 mEq por litro, e o quadro que a gente deve sempre lembrar nessa situação é a secreção inapropriada de hormônio antidiurético.
Também não podemos esquecer nunca dos estados edematosos tratados parcialmente, como a ECC do paciente que usa diurético. Por outro lado, o hipotireoidismo nesse contexto, frequentemente, especialmente em indivíduos idosos, é uma causa de hiponatremia euvolêmica hipotônica. A secreção inapropriada de hormônio antidiurético, ela vai ser tratada em especial, mas antes eu gostaria apenas de lembrar que o sódio urinário abaixo de 10 faz nos pensar em, obviamente, iatrogenia, em excesso de fluido hipotônico administrado e também na polidipsia, no excesso de água ingerido por via digestiva. A hiponatremia hipotônica hipervolêmica vai acontecer em todos os estados edematosos. E aí as insuficiências, as grandes insuficiências, são sem dúvida nenhuma as principais causas dessa situação. Lembrar que se a gente estiver diante de uma insuficiência cardíaca, renal e também síndrome nefrótica muitas vezes, e também dos indivíduos cirróticos, nós podemos encontrar, dependendo no caso da insuficiência renal, dependendo da fase, um paciente com sódio urinário mais baixo. Se por outro lado esse paciente já tem uma disfunção tubular mais instalada, seja de causa aguda ou crônica, nós podemos ter um paciente hipervolêmico, mas já com sódio urinário mais elevado, e o tratamento vai diferir um pouquinho dessas duas situações. Qual seria o quadro clínico relacionado à hiponatremia? Da mesma forma que nós conversamos sobre a hipernatremia, a hiponatremia frequentemente tem um quadro clínico inespecífico. O quadro clínico inicia de forma com sintomas como anorexia, náuseas, vômitos podem estar presentes e muitas vezes o doente pode se queixar de câimbras. Os sintomas neurológicos são não só os mais preocupantes, como também os mais graves relacionados à hiponatremia. O doente pode ter desde uma leve apatia, uma mudança simples de comportamento, passando por letargia e desorientação, até realmente torpor, coma, convulsões e até uma parada cardiorrespiratória de causa central, de causa neurológica. Já o indivíduo que instala cronicamente uma hiponatremia, frequentemente é um diagnóstico feito por exame laboratorial, é um indivíduo palse ou assintomático, você realmente só voltando no histórico e no exame físico consegue depreender algum tipo de sintoma que possa ser relacionado à hiponatremia, mas muitas vezes nem isso. E esse paciente frequentemente tem um uso crônico de algum tipo de tiazídico ou tem realmente um hipotireoidismo descompensado e é um paciente que pode ser tratado ambulatorialmente na maioria das vezes. Os pacientes que têm uma instalação aguda de déficit de sódio, de hiponatremia, esses pacientes sim têm que ser tratados em âmbito hospitalar, às vezes inclusive no âmbito da medicina intensiva. E como seriam as alterações cerebrais secundárias à alteração de sódio, da diminuição de sódio e da hiponatremia? Quando nós temos um cérebro normal, com osmolaridade normal, se induzimos um estado hipotônico com o sódio baixo, a primeira alteração, sem dúvida nenhuma, é o aumento de água, um ganho de água, diminuindo a osmolaridade cerebral, a osmolaridade do tecido cerebral. Há uma primeira adaptação rápida, o sódio cerebral começa a ser perdido juntamente com o cloro e o potássio, e com a intenção de que haja uma perda de água ao mesmo tempo, para que a osmolaridade se mantenha ou até consiga crescer razoavelmente. Num segundo momento, numa fase mais tardia, o sódio, o cérebro já não consegue compensar mais com a perda desses íons e ele passa a fazer a perda de osmóis orgânicos, que não tem uma quantidade tão significativa para conseguir retornar a osmolaridade ao ponto inicial. Mas deste ponto em diante, para retornarmos, corrigirmos adequadamente esse sódio, desde que esse indivíduo esteja euvolêmico, sempre lembrando, nós devemos tomar alguns cuidados, porque a terapêutica inadequada, com correção muito rápida do status hipotônico, pode levar realmente a uma desmielinização osmótica e essa síndrome, essa alteração é gravíssima e pode levar o indivíduo não só a ter déficit neurológico perene, como também a óbito. Então a terapêutica adequada é uma correção lenta do sódio para que nós voltemos a obter aquela osmolaridade normal do ponto inicial. Como tratamos então as hiponatremias? Vai depender um pouquinho dos casos onde
da casuística, do motivo que levou o doente a ficar hiponatrêmico. A primeira lei é no paciente com hiponatremia hipotônica e sintomática. Se o paciente tem uma urina muito concentrada e tem euvolemia ou hipervolemia, a ideia realmente é a retirada do excesso de volume, e aí o diurético de alça pode desempenhar um papel interessante. Aí também vamos comentar a mesma fórmula que já dissemos na hipernatremia, a fórmula que compara a infusão o sódio infundido com o sódio do soro do paciente, e compara também com a água corporal total para obter a variação que aquele volume de infusão, aquele 1 litro de infusão vai ter no sódio do seu paciente. Da mesma forma, nós lembramos e gostaríamos de reforçar que é muito importante a dosagem frequente do sódio, e também é muito importante que esses pacientes tenham a sua avaliação neurológica contínua e frequente, para que não haja nenhum tipo de dano para esses indivíduos. Nos casos de deficiência hormonal, esses hormônios devem ser revistos, e devemos, no caso de doenças neurológicas muito graves, de um coma induzido pela própria hiponatremia, um aumento leve do sódio nas primeiras 24 horas, e em um dia não ultrapassar, se possível, 8 miliequivalentes por litro, seria muito seguro para o paciente, a gente evitaria maiores problemas. O número cabalístico para que a gente possa realmente obter mielinólise pontina é em torno de 12 miliequivalentes por litro num dia. Então devemos realmente tomar os cuidados necessários para que não haja essa correção tão rápida. Quando o doente ainda está hiper ou euvolêmico, com uma urina diluída, mas a sua sintomatologia é pouca, nós podemos observar esse doente, muitas vezes é um doente de âmbito de enfermaria, e esse doente pode ser manejado só com restrição hídrica. Diante da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, nós devemos primeiro tentar, do ponto de vista clínico, corroborar uma causa para aquela alteração que nós provavelmente diagnosticamos. Quanto ao sistema nervoso central, várias alterações podem levar à SIAD. O trauma pode ser uma causa, assim como a hemorragia subaracnoideia, tumores, infecções no sistema nervoso central, e a própria dor, quando muito intensa, pode levar o indivíduo a apresentar a secreção inapropriada. O pulmão também é uma grande fonte de SIAD, ele produz peptídeos que têm uma ação similar ao hormônio antidiurético. Isso pode acontecer em infecções pulmonares, pode acontecer na tuberculose, e até induzida pela interação paciente-ventilador nos pacientes com ventilação mecânica. Do ponto de vista neoplásico, também os tumores pulmonares são mister na produção de secreção inapropriada, mas não só eles. Os tumores pancreáticos, o tumor prostático e os linfomas podem realmente também trazer uma secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Diversas drogas podem levar a secreção inapropriada. Eu queria lembrar de alguns anticonvulsivantes, como a carbamazepina, os barbitúricos, o próprio DDAVP, se utilizado de forma indiscriminada. Alguns opiáceos têm essa capacidade. A ocitocina, no tratamento das gestantes, pode levar a SIAD, e o anti-inflamatório não hormonal. A infecção pelo vírus HIV, especialmente se tiver acometimento endócrino ou renal, pode também levar à secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Uma vez diagnosticado um paciente com hiponatremia hipotônica com osmolaridade urinária maior que 100 e devidamente euvolêmico, devemos, obviamente, tomar alguns cuidados. Primeiro, não devemos dosar o ADH, não conseguimos fazer o diagnóstico desse tipo de situação com a dosagem do ADH. Não devemos tratar esse paciente com solução salina isotônica, você vai apenas exacerbar a secreção inapropriada ao oferecer sódio em grande quantidade para o rim desse paciente. Os pacientes sintomáticos, se necessário, vão receber solução hipertônica e um pouco de diurético de forma bastante parcimoniosa. E os pacientes assintomáticos têm uma melhor resposta com a restrição hídrica, e às vezes o uso de demeclociclina pode também corroborar, pode também ajudar no tratamento da hiponatremia, mas muitas vezes, na maioria dos casos, a restrição hídrica pura e simplesmente é suficiente para que nós consigamos obter um retorno do sódio a níveis normais. Falando dessa entidade tão perigosa, tão grave que é a mielinólise pontina.
O que acontece com o paciente pela alteração rápida do sódio é a desmielinização da porção centro-basal da ponte. De novo, quando correções acima de 12 miliequivalentes por litro por dia acontecerem em doentes hiponatrêmicos, especialmente aqueles com um sódio menor que 120. O que acontece é uma melhora inicial desses pacientes, a desmielinização ocorre em 48 a 72 horas, e uma piora que pode apresentar desde confusão até quadriplegia espástica, eplegia horizontal do olar, e nos casos ainda mais graves, um coma muitas vezes não reversível. Então lembrar realmente que a mielinose pontina pode acontecer e mostrar, ser visualizada apenas na ressonância nuclear magnética, e isso pode trazer realmente um prognóstico muito ruim para o seu paciente do ponto de vista neurológico. Terminada a nossa discussão sobre o sódio, nós vamos agora conversar bastante sobre o potássio. Enquanto o sódio é o nosso principal íon intracelular, o potássio, por sua vez, é o nosso principal, o sódio é o nosso principal íon extracelular e intravascular, o potássio é o nosso principal íon intracelular. As concentrações de potássio séricas são 18, 20 vezes menores que as concentrações de potássio no intracelular. E a regulação do potássio no intracelular é fundamental para uma série de atuações, de reações na membrana celular, tanto na célula muscular esquelética, no músculo cardíaco e contratilidade de uma forma geral. Os distúrbios do potássio, da mesma forma do sódio, são dois. É um distúrbio de aumento do potássio, que chamamos de hipercalemia, e uma diminuição do potássio de hipocalemia. Obviamente que estamos medindo o potássio sérico nessa situação. E há uma correlação entre a diminuição sérica, muitas vezes, e a diminuição no intracelular. Há também pseudo-hipercalemia, quando o potássio está aumentado no soro, mas no plasma e dentro dos tecidos ele está em níveis normais. A causa mais comum disparado desse tipo de situação é a hemólise. Hemólise esta muitas vezes que pode ser secundária a uma coleta inadequada de sangue. Então, da mesma forma que nós conversamos sobre o sódio, vale a pena a gente sempre checar uma amostra de potássio com um valor muito diferente, muito além do que nós esperávamos para aquele paciente. Da mesma forma, o paciente com trombocitose ou com uma leucocitose significativa, eventualmente pode ter essa alteração transitória do potássio. Uma causa que devemos tomar muito cuidado de não induzir de hipercalemia, de aumento do potássio, é o aporte excessivo. Então, em sobrecarga hídrica, em sobrecarga em via digestiva ou mais frequentemente endovenosa, podemos ter uma hipercalemia transitória ou até por um período mais prolongado. Soluções cardioplégicas também podem aumentar o aporte, banhos de transplante e até a transfusão de sangue, principalmente se houver uma hemólise secundária a essa transfusão. Outra causa de hipercalemia não tão frequente, mas que deve ser lembrado, uma causa endócrina, é o Watson, e o hipoaldosteronismo, frequentemente secundário, pode levar a esse tipo de situação. Já a excreção inadequada muitas vezes leva a acúmulo de potássio e hipercalemia. Uma situação frequente na prática clínica diária são os pacientes com insuficiência renal crônica, mas principalmente aguda, onde não há nenhum tipo de compensação metabólica para esse paciente e há, sem dúvida nenhuma, um acúmulo de potássio, podendo levar até a repercussões graves que falaremos mais adiante. A diminuição da volemia efetiva com hipovolemia e insuficiência cardíaca também pode levar, assim como a cirrose, e obviamente que a obstrução de vias urinárias também vai levar à excreção inadequada e também pode levar à hipercalemia. Alguns casos podem apresentar de outra causa pseudo-hipercalemia, mas felizmente a situação hoje é mais rara. Algumas das causas de hipercalemia mais frequentes, uma delas é a transição, ou a gente usa a palavra em inglês shift, do intra para o extracelular. Esta transição pode acontecer em estados de hipertonicidade, com hipernatremia e hiperglicemia, em estados de deficiência de insulina, porque o estímulo da insulina na célula frequentemente consegue aumentar a entrada do potássio para o intracelular, então a diminuição da deficiência de insulina poderia facilitar, principalmente se abrupta, a transição do potássio para o extracelular e para o intravascular. Situações, e aí, mais uma vez, a prática clínica, isso é muito frequente. Pacientes com acidose metabólica.
tanto maior a acidose, maior a hipercalemia relacionada. Então, gostaríamos de lembrar que em situações de intensa acidose, nós podemos ter valores de potássio normais ou até elevados, e o pool total de potássio corpóreo encontra-se baixo. É importante lembrar desse dado para que nós não corramos em nenhum tipo de erro em pacientes com severas acidoses. Situações de hipertermia maligna costumam cursar com um aumento grande do potássio no intravascular e no extracelular, uma preocupação que o clínico sempre deve ter. Algumas drogas podem levar ao aumento de potássio no intravascular. Uma das drogas mais preocupantes é a succinilcolina, utilizada muitas vezes para paralisia neuromuscular em sequência rápida de intubação e em outras situações clínicas. Então, em vigência de hipercalemia conhecida, documentada, não devemos utilizar a succinilcolina pelo alto risco de complicações. Os beta-bloqueadores e os digitais também podem levar, apesar de menor intensidade, ao aumento sérico de potássio. Já falamos sobre a hemólise e situações, doenças hematológicas que levam à lise das células do sangue podem realmente levar à hipercalemia, e a necrose celular da mesma forma, porque uma grande concentração de potássio vai acabar sendo liberada na circulação. A síndrome de lise tumoral talvez seja um exemplo muito claro disso, assim como a rabdomiólise nos grandes traumas ou indivíduos nos pós-operatórios de grande monta, especialmente indivíduos com obesidade mórbida, e também nas síndromes isquêmicas dos diversos locais do organismo, e também nas síndromes isquêmicas periféricas, membros e tudo mais. Qual seria o quadro clínico da hipercalemia? Se o doente for capaz de conversar, se o doente for capaz de referir alguma coisa, normalmente a sua queixa é fraqueza neuromuscular. Agora, a grande preocupação do clínico, o sentido da hipercalemia, onde ele deve agir primeiro e com maior precocidade, é quando pode ocorrer distúrbios da condução cardíaca. Nessa situação, a hipercalemia realmente perigosamente pode levar a arritmias complexas e mesmo uma parada cardiorrespiratória. Então, nesse contexto, nós devemos sempre lembrar de situações correlatas que podem exacerbar a hipercalemia, complicar a hipercalemia e aumentar o risco de arritmia. Os distúrbios de cálcio e de magnésio, a falta de cálcio e magnésio, hipomagnesemia e hipocalcemia, a presença de acidose metabólica que acaba aumentando o shift e acaba mascarando a hipercalemia nos exames de sangue e pode realmente baixar muito o pool de potássio no intracelular, e também situações de hiponatremia podem corroborar e piorar o quadro clínico num paciente hipercalêmico. E quais seriam as alterações eletrocardiográficas da hipercalemia? É importante nós conhecermos não só quais são elas, como a sequência em que elas ocorrem, porque nós teríamos condição melhor de ter um diagnóstico acurado e muitas vezes tratar antes que a complicação seja maior. A hipercalemia inicia sua alteração eletrocardiográfica a partir de ondas T mais apiculadas. Posteriormente, nós temos um alargamento do intervalo PR e um achatamento do QT. Já no momento mais grave, mais preocupante, o QRS se alarga com a perda completa das ondas P, que podem já estar um pouco achatadas desde antes, mas que se perdem completamente. A última fase realmente são ondas senoidais, ondas já com morfologia completamente bizarra, e por final a assistolia. Então, a onda T apiculada, claro, tem diagnósticos diferenciais, mas a onda T intensa no paciente com plausibilidade para hipercalemia deve ser sempre interpretada inicialmente como um quadro de aumento do potássio sérico. Aí a gente já vê então ondas tendendo a sinusoidais, e na última situação a gente vai acabar evoluindo realmente com a assistolia. Como devemos tratar a hipercalemia? Como a principal preocupação é cardíaca, em termos de arritmia, nossa primeira medida é tentar estabilizar a membrana desse miócito para que não haja a evolução para uma arritmia complexa e maligna. Nos casos de QRS alterado, de alteração de alargamento ou mesmo de onda T apiculada, está indicada a administração de gluconato de cálcio, é o principal estabilizador de membrana, que administra em torno de 90 mg de cálcio elementar. Essa ampola é realizada em 5 minutos. Sempre que a suspeita clínica é evidente,
o médico deve, claro, solicitar o eletrocardiograma, se há possibilidade, fazer o eletrocardiograma, mas se há um risco iminente, administrar a ampola de gluconato e posteriormente checar o nível sérico desse potássio. Lembrar que a duração do benefício do gluconato é curta, em termos de 5 minutos, mas é tempo mais do que suficiente para que o clínico possa realmente intervir sobre as outras alterações do potássio e conseguir uma estabilização maior desse quadro clínico desse paciente. E, obviamente, o gluconato pode ser repetido quantas vezes for necessário até que esse doente esteja plenamente estabilizado. Durante a parada cardiorrespiratória não há efetividade na utilização de gluconato, então ele deve ser utilizado no indivíduo em situações anteriores à parada. Se optarmos por utilizar cloreto de cálcio disponível em algumas situações, lembrar que ele tem uma quantidade bem maior de cálcio elementar, e isso pode levar à esclerose daquela veia onde a medicação está sendo administrada. Depois de estabilizada a membrana, o que nós vamos fazer é promover o shift do extra para o intracelular. Essa promoção pode ser feita de diversas formas. Uma delas é a solução polarizante, através do uso de insulina regular, concomitantemente à infusão de glicose. Essa solução estimula a TPase presente na membrana celular, consegue aumentar um pouco a entrada do potássio na célula, conseguindo abaixar a partir de 15 a 30 minutos após a sua infusão, o potássio de meio a 1 ml equivalente, muitas vezes é o suficiente para tirar o paciente da emergência e depois, com mais calma, você conseguiria controlar esse potássio. Também, uma outra medida mais efetiva em pacientes, obviamente, que têm condição de fazer esse tipo de medicação, é a inalação com beta-2 agonista. O início é bem rápido, e em alguns trabalhos parece ser mais efetivo que a infusão de bicarbonato. No entanto, muitos pacientes por frequência cardíaca alterada ou medo de arritmias não podem receber um beta-agonista. Então temos que pesar muito o custo-benefício dessa intervenção. Tem que inalar por mais ou menos 20 minutos, o salbutamol é uma das medicações de escolha, ou pode ser substituído pelo fenoterol nas doses padrão. E a diminuição do potássio também é da ordem de meio a 1 mEq por litro. Já o bicarbonato de sódio vai artificialmente gerar uma alcalose metabólica, diminuindo, portanto, o shift relacionado principalmente à acidose. Quando o paciente não tem acidose metabólica, realmente a benécia, o benefício do tratamento com bicarbonato é muito menor. Em geral, ele deve ser administrado em torno de 15 a 30 minutos e a gente espera uma queda de nível sérico em pelo menos meia hora. É uma droga de primeira linha durante a parada por hipercalemia, é uma droga bastante útil nessa situação, e devemos lembrar mais do que qualquer coisa que a hipercalemia tratada com bicarbonato deve-se tomar muito cuidado para que a infusão não seja feita na mesma via em que o gluconato foi infundido, ou que essa via seja exaustivamente lavada, porque senão pode haver precipitação de carbonato de cálcio e aquela via vai ficar indisponível daquele momento em diante. Bom, se a gente pretende então, após a emergência ser tratada, reduzir o nível sérico do potássio, são outras intervenções necessárias. Uma situação possível é o uso de diurético, especialmente diurético de alça, mas também diurético tiazídico poderia diminuir o nível sérico de potássio. No entanto, nessa situação, nós devemos ter um doente com a sua volemia muito estável, e frequentemente não é o caso dos pacientes que chegam à sala de emergência com graves hipercalemias. Então o diurético é utilizado mais como exceção do que como regra. Existe uma via digestiva possível de ser utilizada para que se infunda uma resina trocadora, e essa resina trocadora seria, então, responsável por trocar o potássio por outro íon. Pode ser o cálcio, no caso da resina que a gente chama de Sorcal, ou pode ser o sódio em resinas disponíveis em outros países. O importante na utilizar a resina é lembrar que, primeiro, ela pode ser utilizada tanto por via digestiva, enteral, quanto por enema de retenção, nas impossibilidades da via enteral estar presente, e também ela é uma grande obstipante pela sua característica física. Então é sempre interessante diluí-la ou, se for possível, associar um catártico. O sorbitol é uma opção, a lactulose é outra,
e também o manitol poderia ser utilizado junto com o Sorcal para evitar obstipações ou obstruções intestinais. E se já há previamente uma obstrução intestinal, evitar o uso dessa medicação, ela fica contraindicada. Obviamente que a maneira mais segura e melhor de uma redução significativa de potássio no indivíduo grave é a hemodiálise. Então, uma vez retirada a emergência, se o hospital dispuser de uma hemodiálise ou de uma diálise peritoneal, seria uma maneira bastante eficiente e eficaz, ainda que mais invasiva, de retirar o potássio e diminuir o nível sérico desse elemento. Partindo então para a hipocalemia, quais seriam as causas de hipocalemia que conhecemos? A primeira delas são as medicações, e esse tipo de hipocalemia ela acontece gerando o que na verdade na hipercalemia nós usávamos como tratamento, que é uma complicação. É a transição, é o shift do extra para o intracelular. As drogas são a insulina e os beta-estimulantes principalmente. Insulina em excesso pode realmente levar à hipocalemia. E a hipotermia também poderia, antes de haver necrose celular, induzir um aumento da excreção de potássio e uma hipocalemia. Mais frequente, mais comum e também mais presente na prática clínica é a perda de potássio de forma gastrointestinal, seja por vômitos com líquidos ricos em potássio, fístulas gastrointestinais, fístulas ileais, fístulas colônicas, principalmente as ileais, diarreia e a presença de sono nasogástrica aberta com um efluxo grande em potássio. As perdas renais também são conta de hipocalemias muitas vezes significativas, tanto em diuréticos quanto na necrose tubular, principalmente na recuperação parcial da necrose, quando a gente tem uma diurese bem inapropriada, não só do ponto de vista de fluxo, quanto também uma diurese inapropriada do ponto de vista de concentração. Na presença de hipomagnesemia, você pode ter uma perda renal de potássio mais abundante. Na hipertensão maligna, por alterações do tecido renal. Quando há uma glicosúria, uma diurose osmótica secundária. E também nos casos de acidose tubular renal do tipo 1 ou 2, nós podemos nos associar à perda de potássio de causa renal. O quadro clínico da hipocalemia é muitas vezes mais exuberante do que o quadro clínico da hipercalemia. Os doentes também costumam se queixar de fraqueza neuromuscular e uma outra queixa frequente é a obstipação ou um ilho prolongado. E se ela for severa, o doente pode queixar-se inclusive de perda de força a ponto de levar à paralisia, e isso pode ser causa de rabdomiólise, o que é muito perigoso. O quadro clínico da hipocalemia pode ser acentuado se esse doente estiver em uso de digital, se ele estiver na fase aguda de um infarto do miocárdio ou se for um paciente cirrótico. Quando nós temos um indivíduo hipocalêmico, ele, da mesma forma que a hipernatremia, pode levar a alterações eletrocardiográficas. Essas alterações são diferentes e elas se iniciam com o achatamento da onda T e a presença de uma onda posterior à onda T, chamada de onda U. A depressão do segmento ST acontece, assim como a diminuição da amplitude do QRS, depois a diminuição da condução atrioventricular, até que arritmias atriais ventriculares passam a acontecer. Então esse é um eletro já com a presença da onda U e um achatamento da onda T, que é bem sugestivo, como vocês podem ver ali a setinha mostrando a onda U, de hipocalemia. Claro, a gente sempre deve lembrar da correlação clínica, então o paciente tem que ter um motivo plausível para ter hipocalemia. Quais são as situações particulares que a gente deve lembrar em relação à hipocalemia? Na maioria dos indivíduos, quando você tem shift por medicação, por droga, a hipocalemia é transitória e de bom prognóstico. Mas tem duas situações particulares que a gente deve lembrar com preocupação. Os indivíduos desnutridos, gravemente desnutridos, e também os indivíduos com alcoolismo. Esses indivíduos realmente podem ter uma hipocalemia mais significativa e clinicamente mais abundante, secundariamente apenas a shift e a medicação. Se for relacionado à perda gastrointestinal, normalmente o potássio urinário é bastante baixo, em 24 horas menor do que 20 miliequivalentes. Se não, a gente deve considerar que provavelmente há uma perda renal de potássio e podemos raciocinar com um simples exame de urina, uma dosagem de potássio na urina. Por outro lado, para cada miliequivalente de potássio reduzido no soro, a gente vai ter um déficit em torno de 200 a 400 miliequivalentes.
E nos casos onde o potássio é muito baixo, abaixo de 2, onde há um perigo muito grande de arritmias, a gente considera um déficit muito provavelmente em torno de 1000 miliequivalentes. No entanto, a gente não deve repor esse potássio de maneira muito agressiva, por dois motivos. Primeiro, para evitar a transitória hipercalemia, que pode ser deletéria, e mais ainda porque esse potássio pode ser lesivo para o próprio tecido, para a própria flebotomia e também para o intravascular. Então a reposição é lenta, tentando objetivar um ganho aí de 20%, 30% ao longo de 12 horas, até 24 horas. O potássio pode ser reposto de forma oral nos pacientes com hipocalemia menos abundante, e pacientes com hipocalemia mais simples, mais grave, devem receber, obviamente, potássio por via parenteral. No entanto, há uma certa segurança nas infusões de potássio. Devemos infundir, portanto, potássio em soro fisiológico numa velocidade não superior a 10 a 20 miliequivalentes por hora, e com uma concentração no máximo de 40 a 60 miliequivalentes por litro. Um acesso periférico, em geral, o indivíduo tolera mal concentrações acima de 20 miliequivalentes por litro. Já um acesso central, o indivíduo realmente é capaz de tolerar concentrações maiores, em torno de 40 a 60 miliequivalentes por litro. Na urgência, se o paciente estiver em risco iminente, a gente vai fazer uma alteração em 1 hora, vai colocar 40 mEq em 1 hora, e esse paciente, se possível, deve ser monitorado no ambiente de terapia intensiva ou, na pior das hipóteses, dentro da sala de emergência. Eu queria agradecer mais uma vez a todos os assinantes do Medicina Net, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Muito obrigado.